E agora a gente vai falar sobre asma. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a asma é uma das doenças crônicas mais comuns que afetam tanto crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde, atinge cerca de 300 milhões de pessoas. No Brasil, existem aproximadamente 20 milhões de asmáticos. A pneumologista doutora Daniela Campos, que atua no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, Goiás, está aqui com a gente, vai falar com a gente sobre isso. Vem cá, doutora. E também a fisioterapeuta cardiopulmonar, Thaís Miranda, também está aqui com a gente. Já vou convidar as duas para vir para cá. Seja bem-vinda, doutora. Prazer, obrigada aqui. Prazer todo nosso. Vamos sentar aqui do meu ladinho? Tudo bem? Seja bem-vinda. Senta aqui do ladinho da doutora também. Vamos dividir aqui esse espacinho. Vamos começar do começo? O que é asma? A asma é uma doença inflamatória, crônica, então não tem cura, mas tem tratamento. E ela ocorre por repetições, então ela é agudizada. Então o paciente está bem, de repente ele tem crise. Então por isso que é um tratamento a longo prazo, é um tratamento às vezes pro resto da vida, porque ele pode agravar se ele não tiver o tratamento tratado corretamente. Então já respondeu outra pergunta. Então a asma realmente ela não tem cura? Não, ela tem tratamento. Igual, por exemplo, o paciente tem um hipotiroidismo de Hashimoto. Você não tem cura, você tem tratamento, hipertensão arterial. Então, o que as pessoas não entendem que uma vez diagnosticado e tratado, você só vai tirar a medicação ou diminuir desde que o médico atende para isso. Então, você vai tratar pro resto da vida. Então, quando as pessoas estão na intercrise, que elas ficam bem, elas acham que ela pode abandonar o tratamento. E não existe só o tratamento clínico, existe o tratamento com fisioterapia, existe o tratamento do ambiente domiciliar, animais que pioram, poeira, pó. Então, tem vários alérgicos que pioram esse paciente. Por isso que não tem asma quem quer, tem asma quem pode. Então, geralmente, você tem um gene na família, do avô, da avó, do pai, da mãe. Então, você tem alguma história familiar positiva que vai te levar a isso. Então, costuma brincar com os pacientes, nós vamos para uma fazenda, chega lá, tá mofado. Todo mundo vai reclamar do cheiro de mofo, o asmático ele vai entrar numa crise, porque o organismo dele reage de uma forma exagerada àquele estímulo que é o mofo. Então, é uma doença genética? É uma doença genética. Existe a asma ocupacional, né? Aquela pessoa que trabalha num lugar muito poluído, muito empoeirado, com algum tipo de substância, então você pode ter asma ocupacional. Mas a maioria das vezes a asma ela é de um fundo genético. A gente já sabe que ela não tem cura, ela tem tratamento. A pessoa que ela é asmática, ela pode passar, por exemplo, muito tempo sem sentir nada? Ela pode ter muito tempo sem sentir nada. Aí vem a história de, minha avó põe uma tartaruga debaixo da cama, aquelas simpatias. E fala, fiquei curada. Aí quando começa seus 40 e poucos anos, 30 e pouco, e infelizmente se essa pessoa fumar é pior ainda, porque um asmático que fuma, ele quer realmente ter um pulmão péssimo, porque você imagina, já tem uma doença que inflama. Então, o bronco desse paciente, que é onde o ar passa, já está bem fechado pelo processo inflamatório. Aí ela fuma, ou ela estava num lugar muito poluído, e aí você tem pior desse quadro clínico, dessa inflamação, por conta dos contactantes que ela tem. Então, a pessoa que é asmática, ela não pode fumar, ela tem que evitar ao máximo ter bichinho de estimação que tem pelo. Então, é uma novela quando o bichinho é um gato, que tem muito pelo, que ele não toma banho, que ele mesmo se lambe. Então, existem algumas coisas que pioram muito o asmático. Casa com mofo, casa empoeirada, muito tapete, carpete no quarto, muita cortina. Então, a gente, junto à Sociedade de Alergia, a gente briga muito por conta desse ambiente que o asmático vive. Esse é o problema que a senhora disse, né? Da pessoa abandonar o tratamento. Fica muitos anos sem sentir nada, acha que foi curado e abandona o tratamento. E acha que não precisa tomar mais as medicações ou toma de forma errada, porque você tem toda uma técnica de usar as bombinhas, né? Aí vem as histórias, bombinha mata, bombinha vicia, e tudo isso é lenda. Então, bombinha não vicia, bombinha não mata. É igual o paciente que precisa usar oxigênio, né? Não o caso do asmático, mas não vai usar porque o oxigênio vai viciar aquela pessoa. Não, só usa oxigênio quem precisa. Então, o que a gente tem que entender é que tem que desmistificar. E ainda tem um problema de falar que asma é bronquite. A bronquite não é asma. A bronquite é uma doença inflamatória que pode ser aguda, que você pegou um quadro gripal, inflamou o seu bronco, está hasteando o peito. Ou você tem a bronquite crônica, que é aquele paciente que fuma muito, geralmente é irreversível. Só que a pediatria e as pessoas têm muita dificuldade com o diagnóstico de asma. Asma mata. Não, quero ter bronquite, não quero ter asma.
E, infelizmente, a gente escuta isso no consultório. E aí a gente até brinca, né? Quando o pediatra fala que tem asma, aí ele quer quase que trocar de pediatra. Ele quer alguém que fala que o filho dele só tem uma bronquite. Então vamos falar qual que é a diferença da bronquite para asma? Então, a bronquite, na verdade, crônica, é aquele paciente fumou ao longo da vida e ele faz um quadro inflamatório crônico, então reversível. Ele destruiu parte do pulmão por causa do cigarro. O paciente com bronquite aguda é aquele paciente que gripou, resfriou, chiou o peito e ficou aquele período ruinzinho. O paciente asmático, ele tem história familiar positiva, ele tem sintoma desde a infância, ou começou na adolescência, ele vive no pronto-socorro passando mal, porque ele não está tratado, ele não está documentado essa asma às vezes, ou ele não trata, ou ele tem uma asma grave, que ainda não chegou na medicação da asma grave, que a asma a gente trata por etapas. Ou ela é leve, ou ela é moderada, ou ela é grave, aí tem exame que a gente faz para nos ajudar nessa classificação. Então, a asma ela precisa ser diagnosticada e tratada, mas ela é diferente da bronquite, que é uma doença inflamatória ou aguda ou já crônica pelo cigarro. Muito bem. Agora a gente está com a fisioterapeuta, a Thaís. Eu queria saber quando entra o tratamento com o fisioterapeuta nessa questão da asma. Então, a fisioterapia cardiopulmonar, ela entra desde o diagnóstico, tá? Então, a gente, como fisioterapeuta, nós não tratamos a doença asma. A gente trabalha os sintomas da asma e forma preventiva. Então, a asma, ela é uma doença inflamatória crônica. Ela vai gerar uma inflamação dos brônquios, né? Que leva o ar para o pulmão. Então, ele vai me gerar tosse, aumento de secreção, um cansaço extremo, aquele chiado no peito, que é o sibilo, e o broncoespasmo. Então, a medicação prescrita pelo pneumologista vai tratar essa inflamação e nós, como fisioterapeutas, eu vou trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório desse paciente. Como? Fortalecimento da musculatura respiratória, da musculatura inspiratória, da musculatura expiratória, encorajar ele a ter uma melhor qualidade de vida. A gente pensa que antigamente se falava muito assim, nossa, o paciente asmático ele não pode fazer exercício físico. E ele pode, ele é um grande aliado. E deve. Isso mesmo. E a gente tem que pensar que a gente vai tirar esse paciente do sedentarismo, tá? A Organização Mundial de Saúde traz que a gente precisa fazer de 150 minutos. Agora, eu tô achando interessante assim, a Thaís falando dessa importância do fisioterapeuta para o asmático. A senhora já costuma, quando a pessoa já tem esse diagnóstico, já fala, procura um fisioterapeuta? Tem já essa preocupação de... Já. A gente, a fisio, eu falo que fisioterapeuta, a gente ama o fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta é aquela pessoa que realmente vai te ensinar a respirar melhor. Ela vai te ensinar a usar o diafragma. Ela vai fazer essa higiene bronca, tá? Estava explicando que é quando você está com tosse, com secreção, como é que você faz para tirar mais fácil. Então, a fisio e a pneumo, não só na asma, como no enfisema, na bronquite, na bronquiectasia, andam juntos. Então, tem pacientes com pneumonia que esquecem o fisioterapeuta. E se ele já trabalhar junto com o fisioterapeuta, essa questão da higiene bronca, da melhora da expansibilidade, a gente melhora muito mais rápido o paciente. E então, aí, não só o asmático, como várias outras doenças pulmonares. Esse acompanhamento com a fisioterapeuta é para o resto da vida também? Sim, até a gente encaminhar para o educador físico. Tá? Então, é um trabalho multiprofissional. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de todo mundo, tá? Então, a gente pega o paciente na crise, junto com a medicação prescrita pelo médico, a gente condiciona esse paciente, melhora, porque o diafragma ele é um músculo de força. Tem como eu colocar força, ele é um músculo treinável, tá? Então, quanto mais forte a musculatura respiratória, menos crises eu vou desenvolver. E durante a crise, menos fadiga eu vou ter, olha só, entendeu? Gente. Por que o obeso morreu muito no Covid? Porque você tem um diafragma que não funciona muito bem, porque o abdômen dele cresceu muito, comprime esse diafragma e você não consegue ventilar esse paciente. Não então, sabe por isso usar, que no Covid, né? O instrumento que a gente tem natural, o músculo né? dele é meio desativado, esse é um músculo mais fraco, porque a obesidade leva a isso, assim, o diafragma fica comprimido pelo abdômen. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre asma com as nossas entrevistadas. Se você tiver pergunta, já pode mandar pra gente, tá bom? Mas vamos lá. A gente tem perguntas dos nossos telespectadores para vocês. Vamos ver uma agora? Rodou aí. Eu sou Terezinha, sou de Tocantins. Eu queria saber qual é os exames que faz para saber se tem asma. Quais são os exames que a gente faz para saber se tem asma? Então, na verdade, a asma é um diagnóstico clínico, né? Você faz uma história. O paciente vai te contar que ele tem tosse, falta de ar, chia o peito, já tem um tempinho maior. Tem pessoa que só tem tosse, então existe asma, variante tosse.
E aí, com esses sintomas, realmente a gente tenta fazer uma prova de função pulmonar, que é um exame que a gente vê como é que está essa força do pulmão. Então, é a famosa espirometria, onde o paciente vai soprar para a gente ver a força do pulmão. E, geralmente, para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, a gente faz um raio-x de tórax. Porque a asma se confunde com outras doenças e o paciente também pode ter sintomas associados. Então, por exemplo, refluxo piora muito a asma, rinocinusite piora muito a asma, a própria questão dos vírus, gripe, resfriado. Então, assim, a gente faz diagnóstico com outras diferenças, mas o exame melhor para a gente ver como é que está essa força do pulmão é a prova de função pulmonar. Tem um sintoma assim, mais comum que a pessoa já pode ligar aquela luzinha de alerta? O mais comum é a falta de ar e o chiado. Então, assim, que chama mais atenção. Aquela criança que, às vezes, quem vai fazer o diagnóstico até ou vai pensar é o educador físico, né? Que é na escola. Você vai fazer uma atividade física, o menino sempre cansa. Aí fala, nossa, mas o fulaninho, ele cansa mais que os outros colegas, ele estia o peito, parece que ele está sempre cansado. Então, alertar para isso, porque às vezes, como é muito subdiagnosticado, você imagina 12 milhões de pessoas com asma e a gente consegue 12% de tratamento clínico controlado. Então, é muito pouca gente que está tratando e que está sendo diagnosticado. Com muitas mortes. 2019, 2023 foi registrado mais de 15 mil óbitos por ano. Meu Deus. Então, é muita gente morrendo de uma doença que tem Sem tratamento, saber o que teve, tem remédio pelo SUS e a gente precisa diagnosticar, falar, investigar, porque é uma doença que a gente pode ter na nossa mão o tratamento. Então, tem remédios, então, disponíveis na rede pública? E de uma forma até fácil, né? Com uma receita, um médico bem habilitado, que você prescreve, o paciente vai lá. Aquelas farmácias que você tem aqui, tem medicação para asma, hipertensão e diabetes, é lá que você vai pegar o seu remédio, a sua receita. Muito bem. Temos uma pergunta aqui, ó, para nossa fisioterapeuta. Que é isso, eu tenho uma amiga, esse aqui é o Luiz. Luiz, lá deixa eu ver de onde ele falou, que é Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu tenho uma amiga que teve Covid, ficou com falta de ar. A fisioterapia é bom para isso? Não é muito para asma, mas tá valendo, que é da respiração. E a Covid normalmente tem o pós-Covid, né? Então, ela traz sequelas pulmonares que elas precisam ser tratadas, tá? Então, tem áreas pulmonares que elas fecham. Então, elas não se expandem. Então, não tem aquela troca gasosa. Então, normalmente, o paciente pós-Covid tem essa sequela, tem uma fraqueza da musculatura respiratória. Então, a gente precisa fortalecer essa musculatura respiratória, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório com exercícios controlados e expansão pulmonar. Então, o ideal é procurar um fisioterapeuta cardiopulmonar para auxiliar em todo esse processo. E como que a gente pode fazer essa expansão pulmonar? A expansão pulmonar ela é feita por equipamentos do fisioterapeuta, tá? Então, ela lança mão de exercícios. Inclusive, a gente está vendo algumas imagens ali de alguns aparelhos que você usa lá. Fala pra gente isso aí, isso o que mesmo. que é? Isso é um ambu com uma válvula de PIP, que a gente consegue fazer um incremento ventilatório, tá? O paciente não tem aquela força adequada, tem áreas colapsadas no pulmão, que a gente joga uma pressão adequada que acaba expandindo esse pulmão, tá bom? O fortalecimento da musculatura. Aquele lá, o que é que você está fazendo? É ensinando? Isso, é uma avaliação da força. A gente tem como medir a sua força respiratória. Então, o exercício ele é gradual e individualizado, tá? Não é o mesmo exercício para mim, para você, para a doutora. Então, ele é tratado de forma individualizada. Ou seja, esses exercícios que a gente mostrou ali, tudo é feito no consultório. No consultório, né? Até para você saber como que você vai tratar a falta de respiração de cada pessoa. Eu preciso avaliar para eu poder tratar. Tem algum exercício que você poderia falar se a pessoa pode fazer ou não numa possível crise asmática? Tá. Então, a gente tem que pensar que a asma ela é uma doença inflamatória. Durante a crise, o que acontece? O fechamento dos brônquios, tá? Então, não passa ar. Então, a gente tende, na falta de ar, querer puxar o ar, né? E o asmático, ele faz um aprisionamento aéreo. Então, a dificuldade não é de puxar, é de exalar. Então, o que a gente precisa fazer? O que vai abrir? Então, não é isso aqui que é o problema? Não. É na hora de soltar. É na hora de soltar. Porque ele puxa e ele não exala. E aquilo vai acumulando e vai dando uma falta de ar. Certo. Entendeu? Então, o que vai abrir esses brônquios? Medicação. Tá? A única coisa que vai abrir é essa inflamação brônquica que acaba fazendo fechamento e não deixando esse ar passar
é a medicação prescrita pela médica, que é um broncodilatador. Mas nesse momento, você está em casa, você está num parque, você tem que manter a calma, sempre tentar soltar o ar, tá? Então, você vai soprando o ar devagar. A respiração diafragmática também é bem interessante. Você coloca a mão sobre o abdômen, outra mão sobre o tórax. Você respira estufando o seu abdômen, tá? Puxa o ar lentamente e sopra com a boca entreaberta. Solta todo o ar, isso. E aqui você sente encher. Você sente encher. E a gente mesmo. sabe que o diafragma, como ele está bem aqui, tem a questão da postura também, né? A forma como você tem que sentar também é importante. É bastante importante. Então, você sempre retinha, tá? Sempre deixa o peito aberto, coloca a mãozinha, estufa a barriga e tenta manter a calma até você, se você não lança a mão da medicação, se você ainda não é diagnosticado, até você ter uma orientação médica. Muito bem. A gente tem mais perguntas dos telespectadores. Quer ver só? Vamos ver. Eu sou Josefa, moro em Palma, Tocantins. Eu só queria saber se a poluição pode criar asma. Poluição. Então, na verdade, a gente falou um pouquinho de asma ocupacional. Então, lugares muito poluídos podem realmente desencadear a crise de asma. E aí, geralmente, quando essa pessoa é mais sensível, a gente pede para ela, às vezes, trocar de função, mudar de cidade, se é muito poluído. Mas ela pode piorar a asma. Na verdade, o que mais acontece com o paciente asmático é que o mofo, poeira, pó, o paciente asmático que fuma, que está usando cigarro eletrônico, então vai ter uma piora muito importante do seu quadro por conta desses alérgenos. Gato, então tem vários alérgicos que pioram. E a asma ocupacional, geralmente, o local que ela trabalha piora. Então, respondendo a pergunta da senhora, quase que você não vai ter asma, você vai ter asma ocupacional, mas você vai ter o seu sintoma piorado se você trabalhar num lugar poluído, mofado, que você tenha muito gato ou com alguns alérgenos. E tem periquitos também, tem gente que é criador de pássaro, se ele também tiver, ele pode ter asma ocupacional pela pena do bicho e ele pode ter também pior dos seus sintomas pelas penas. Fala só do gato, mas pássaro também. O tal do periquitinho, que é australiano, a gente tem uma doença que chama PH, que é uma pneumonite por hipersensibilidade. Ela é causada por travesseiro de pena de ganso e quem cria esses bichinhos, que geralmente é um bichinho bonitinho, você cria dentro de casa. Então, eles causam doença pulmonar. Não tanto a asma, pode piorar, mas eles causam mais pneumonite por hipersensibilidade. Deixa eu entender, vamos entender. Esses ambientes que a senhora citou, mofo, animais dentro de casa, não é que eles vão causar asma? Eles pioram os sintomas. Eles pioram os sintomas, mas esses ambientes podem ajudar a pessoa a descobrir que tem asma. Por exemplo, você não tinha nada ou começou alguma coisa, de repente você pegou um gato. E realmente você pode ser mais atópico, você pode ter uma alergia, mas se você começar a chiar, ter falta de ar, um dos responsáveis pode ser o gato. E a gente pede ajuda do alergista para fazer testes, para fazer se realmente qual que é a sua quantidade de alergia, vamos dizer assim, àquele gato. Qual que é a sua sensibilidade àquele gato. Então, por exemplo, eu tenho criança que tem gato e aí tem asma. E aí a gente fica numa sinuca de bico, porque já pôs nome no gato, o gato é como se fosse um parente, é um filho da pessoa, e aí... Eu tinha uma época que um paciente falava que seu José, não sei o quê. Um dia eu falei, mas quem é José, Cris? Porque assim, como é que ele vai... Era o gato, ele dormia na cama do paciente. Então, assim, quase que em troca de médico, se a gente falar que não pode ter o gato na cama. Então, a gente tem que tentar negociar. Vamos fazer um talvez teste, mudança de hábito. Mudança de hábito. Será que não o gato pode dormir na cama? Né? Então, a gente tenta deixa ele em outro ambiente ao invés da cama. Mas esses alérgenos, poeira, pó, o próprio cigarro eletrônico, eles pioram muito essa inflamação. Porque o paciente reage dessa forma exagerada. E a asma mata. É uma doença que fecha o brônquio. Até teve uma cantora em 2019, 49 anos. Segura essa história que você vai contar pra gente daqui a pouquinho. Depois do intervalo, não saia daí. E vamos continuar falando sobre asma. A gente já tem perguntas aqui para as nossas entrevistadas. Ela falou assim, sobre... Aqui. Campo Alegre, a Josenilda, Campo Alegre. Eu tenho asma e não faço fisioterapia porque eu desisti. Não pode desistir, né? Não pode desistir. Isso acontece. E é engraçado porque eles desistem da fisioterapia e desistem da medicação. Porque eu canso de chegar para atender o paciente. Eu tô bem, então eu não preciso continuar com a medicação. Mas é um tratamento contínuo para você não desenvolver crises, entendeu? Então eu oriento ela a retornar
com a fisioterapia. E por isso Tá que vendo? mata, porque é uma doença silenciosa. Por exemplo, eu tô aqui do seu lado e eu falo, nossa, ela tá cansada. Aí você fala, não tô cansada. Mas você não percebe mais o seu cansaço, porque tem tantos anos que você Acostumou. respira daquele jeito que você acostumou. Aí por isso que quando chega no pronto-socorro, às vezes chega em crise grave, vai pra pronto-socorro e é uma doença que infelizmente mata. Tá vendo, Josenilda? Desiste não, mulher. Volta pra sua fisioterapia, tá bom? Mantenha aí sua saúde, tá? Depois você manda mensagem e fala assim, ó, que é isso? Voltei. Fortalece esse pulmão, né? Tô fazendo o tratamento direitinho, procura pneumologista também, tá bom? Faz o acompanhamento todo aí, tá? Tem mais pergunta aqui, ó, quer ver, ó? Eu gostaria de saber se asma, é a Luziara, se a asma pode evoluir para câncer de pulmão. Não evolui para câncer de pulmão. A asma, o que acontece é que muitos pacientes que não tratam, a gente vai ter um nome que chama remodelamento brônquico. De tanto inflamar, uma hora o pulmão do paciente fala assim, não vou dar conta de ser mais o que eu era antes. Porque a cada crise que o paciente tem, são crises mais graves, às vezes são crises piores. Então esse pulmão ele não consegue, às vezes, expandir. Porque o paciente não faz a fisioterapia, não faz o tratamento correto. Então, remodelar, para vocês entenderem, é isso. De tanto inflamar, chega uma hora que ele não vira aquele pulmão. Ele tinha uma nota 10, ele tem uma crise, ele vai para 8,5, ele vai para 7. Então, por isso que é tão importante tratar e acompanhar, porque o remodelamento é como se ele tivesse uma bronquite. Agora, uma doença irreversível, que mesmo tratando, o brônquio não consegue abrir mais. Tá vendo, gente? Ó, inclusive, essa questão de levar à morte, antes da gente ir pro intervalo, a doutora começou a contar a história, né? Da Fernanda Young. Fernanda Young, que foi uma artista que faleceu por causa da asma. Achou que estava bem, ela foi para um sítio, aí a doença leva oxigênio baixo, porque você começa a entrar em crise e você começa a não ventilar bem. Então, você faz, às vezes, um oxigênio baixo, o coração, nós todos precisamos de oxigênio em todos os órgãos. Ela teve uma parada cardíaca por hipoxemia, ou seja, faltou oxigênio, tanto no cérebro quanto no coração, e não deu tempo para ela chegar num grande centro. Então, provavelmente, ela não tinha uma bombinha de resgate, ela não tinha uma medicação que ela pudesse usar, e, infelizmente, não deu tempo de chegar no socorro. Por quê? Porque eu preciso controlar a doença que eu já sei que eu tenho. A história fala que ela tinha asma desde a infância. Então, às vezes, ela não estava bem controlada para ter levado a óbito. Vamos pegar esse gancho? A senhora falou que ela tinha asma desde a infância. A gente pode descobrir a asma em qualquer fase da nossa vida. Qualquer fase, mas geralmente eu começo 3, 4, 5 anos de idade, porque existe o bebê chiador. E não quer dizer que o bebê chiador vai ter asma. O que é o bebê chiador? O bebê chiador é aquela criança que às vezes tem as vias aéreas muito pequenas, que o bebê tem tudo Fica fazendo aquela pequenininho respiraçãozinha? e fica com a respiração encurtada, às vezes tem muita crise, estia um peito, mas você vai ver ele não tem história familiar positiva, é mais quando ele entra em resfriado e gripe, e com o passar do tempo ele vai melhorando. Porque o bebê é complicado fazer diagnóstico tão pequeno, né? Então a gente vai acompanhando o pediatra e nós pneumologistas, esse bebê, até chegar nos 3, 4 anos de idade e falar, não, realmente ele não tinha nada, era só um bebê chiador, não teve mais crise. Ou as crises se mantiveram, melhorou um pouco, mas com 5 anos voltou. Às vezes na adolescência volta também. Então é uma doença que ela vem e volta, mas tem que estar sempre acompanhando. Muito bem, para a gente terminar aqui sobre a asma, eu queria fazer uma pergunta para a nossa fisioterapeuta sobre a questão dos exercícios. Às vezes as pessoas não têm paciência para ver algum resultado. Tem que ter essa paciência, não é de imediato que você vai ver resultado. Não é de imediato. Você precisa ter paciência. É um trabalho contínuo. Eu costumo usar a analogia do carro. O carro, ele precisa de manutenção, né? Se você deixar o seu carro parado lá 1, 2, 3 meses, ele não vai funcionar. E o nosso corpo é do mesmo jeito. A gente trabalha com engrenagens, tá tudo interligado. Coração, pulmão e o músculo. Então, a gente precisa dar manutenção nesse corpo, tá? Então, é isso. Tá vendo, gente? Quero já agradecer essas meninas bonitas. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Encerrando o programa.